Como fazer um gráfico de Gantt no Excel para ter um controle de projetos, um controle de mão de obras, saber quando uma atividade começa, quando a outra termina, saber aonde alocar funcionários, colaboradores e assim por diante. Primeira coisa que a gente vai precisar fazer aqui é uma lista com algumas informações que a gente vai fazer tudo isso passo a passo do zero. Por exemplo, tarefas que temos para fazer, a data de início e de fim de cada uma das tarefas, o tempo de duração em dias de cada uma das tarefas e atividades, e o responsável por cada uma dessas tarefas. E aqui ao lado a gente já consegue ver o gráfico de Gantt pronto. Consigo verificar algumas informações bem legais, como por exemplo, consigo ver aqui na parte superior a data de início e de fim de cada uma desses projetos que eu tenho. Na parte esquerda eu consigo ver aqui o nome de cada um dos projetos, e esses projetos são representados por essas barrinhas laranjas. E aqui no meio tem esse número. Esse número é o tempo de duração de cada um dos projetos. Outra coisa que dá para a gente verificar de forma visual, e isso que é interessante de um gráfico de Gantt no Excel, eu consigo ver quando um projeto acaba, quando o outro começa. Consigo ver também que, por exemplo, o meu desenvolvimento e marketing começam juntos e os dois começam antes mesmo da pesquisa de mercado acabar. Então eu consigo ver que aqui, nessas duas atividades que eu tenho, eu vou ter que talvez alocar mais gente, né, nesses dias específicos aqui de cima, porque vai ter bastante coisa acontecendo aqui. Pesquisa de mercado, desenvolvimento e marketing. Então é um excelente gráfico para você fazer aí esse controle de projetos e tarefas e até mesmo de mão de obra, saber onde você vai alocar cada um dos responsáveis, dos colaboradores e ainda conseguir saber certinho quando que começa e quando que acaba cada atividade. Beleza? Espero que esse vídeo aqui possa te ajudar e vamos aprender agora como fazer do zero, passo a passo. Podemos começar fazendo aqui o nosso controle de projetos ou ainda gráfico de Gantt no Excel, escrevendo e começando fazendo a tabela que a gente vai utilizar, como por exemplo, vamos utilizar informações. Tarefas ou ainda atividades. Aí na coluna do lado eu posso colocar assim, data de início, tem também a data de fim. Na próxima coluna, duração em dias entre o início e o fim de cada projeto. E numa última coluna eu posso colocar o responsável, por exemplo. Porque aí fica legal, porque você sabe quem vai estar responsável por cada uma das atividades ou projetos que você tem aí nessa sua lista. Posso já começar escrevendo aqui a primeira tarefa, atividade, que pode ser o seguinte, planejamento, e depois vai ter aqui pesquisa, beleza. Aqui eu terminei de escrever todas as tarefas e atividades que eu preciso fazer. Você pode colocar as tarefas e atividades que você precisa, não precisa copiar o que eu estou fazendo aqui, é só um exemplo para te mostrar como fazer. Aí a data de início eu vou colocar aqui as datas de início para cada um destes projetos que eu vou ter para fazer. E se você quiser aumentar um pouquinho o tamanho da coluna, é só você clicar na divisão de uma coluna com a outra e arrastar para a direita. Você clica aqui na divisão da coluna A com a B e arrasta para a direita e você consegue aumentar o tamanho da coluna. Eu já vou selecionar a coluna B, C, D e E e aumentar todas de uma vez só. Beleza? Dessa forma aqui. Já vou colocar aqui o nome dos responsáveis de cada um dos projetos. Pronto, coloquei aqui o nome dos responsáveis. Vou colocar aqui também a data de início para cada um dos projetos que eu tenho para fazer. Terminei de preencher a data de início e de fim. E algo só para reforçar e deixar bem explicado, a data de fim precisa ser maior, precisa terminar depois da data de início, né? Porque senão o nosso gráfico não vai dar certo. Por exemplo, se uma atividade começa no dia 1º de janeiro, a data de fim dessa atividade tem que ser depois dessa data, né? Não pode acabar antes. Começou em janeiro de 2024, só que acabou no ano de 2022. Não faz sentido, né? Então tem que sempre acabar depois. Beleza? Só para deixar bem explicado isso aí, porque senão não dá certo o nosso gráfico. Agora, para fazer aqui a duração em dias entre uma data e outra, igual data de fim menos a data de início. Enter. Agora é só clicar no cantinho aqui da célula e arrastar para baixo para que todas as linhas contenham a mesma função, a mesma fórmula. Chique. Finalizamos aqui então. Temos qual atividade vai ser feita, data de início e data de fim, a duração de cada atividade e o responsável por cada atividade. Agora chegou a hora de a gente fazer o gráfico aqui no Excel. E para fazer esse gráfico é bem simples de fazer. Eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar a coluna A e a coluna B, só essas duas colunas por enquanto. Vou clicar aqui em inserir, vou escolher aqui esse gráfico de colunas, mas não vou utilizar o de colunas, e sim esse de barras aqui, a segunda opção, barras empilhadas. Veja que a primeira opção que a gente tem é barras agrupadas. Eu vou utilizar a segunda opção, empilhadas. Cliquei, nosso gráfico já está quase finalizado, por incrível que pareça. E agora eu vou clicar aqui na duração, selecionar todo mundo, botão direito, por exemplo, copiar. Aí eu clico aqui no meu gráfico, Ctrl V para colar. Aí veja que eu copiei então e colei. E essas barrinhas laranjas é o nosso gráfico de Gantt. É aqui que a gente vai conseguir verificar a duração de cada um dos projetos, onde um acaba, onde um começa e assim por diante.
precisamos fazer alguns ajustes aqui para deixar esse gráfico aí mais com cara, de fato, de um gráfico gigante. Então a gente pode começar aqui fazendo o seguinte, clicando no gráfico, colocando ele aqui para cima, clica, segura e arrasta, e aumentando aqui o tamanho dele na tela. Ou o que você pode fazer ainda é criar até uma nova planilha para deixar esse gráfico aqui. Mas eu acho que não vai ter necessidade. Vou deixar ele aqui no cantinho da tela mesmo. Algo que dá para você fazer também, que eu acho que fica bem legal, é clicar aqui, ó, exibir, e remover a opção linhas de grade. Porque dessa forma, ao invés do Excel ficar mostrando aquelas divisões entre linhas e colunas, agora a gente tem um visual aqui mais clean, sem aquelas divisões na tela. Fica bem interessante. Deixa eu clicar agora nessa barrinha azul. Cliquei na barrinha azul, olha só. Aí eu venho em formatar, preenchimento de forma, sem preenchimento. Agora já está mais parecido um pouco com um gráfico gigante, né? Mas uma coisa que a gente tem que ajustar aqui ainda é o seguinte. A primeira atividade que eu tenho é o planejamento, depois pesquisa de mercado e assim por diante. No meu gráfico ficou invertido, ó. O planejamento é o último, pesquisa de mercado é o antepenúltimo, então ficou invertido a lista que eu deixei de atividades. Eu preciso trocar isso daqui, aí como é que eu faço? Eu vou clicar sobre essas legendas aqui 2 vezes, ó. 1, 2, porque vai abrir para mim a janela lateral, tá vendo? Quando eu clico 2 vezes, e aí eu vou vir aqui, ó, categorias em ordem inversa. Seleciono essa opção e a gente já consegue inverter o nosso gráfico. Olha o jeito que já ficou. Outro detalhe que podemos fazer também, veja que no meu caso aqui, a data de início começa em 1/1 de 2024. E aqui no meu gráfico ele está começando em 10/12 de 2023. Talvez seja desnecessário deixar toda essa área livre antes do começo do gráfico. Será que não dá para a gente puxar esse gráfico e trazer ele desde o começo, já começa com a barrinha, ao invés de deixar essa área vazia, que não estamos utilizando para nada? Para fazer esses ajustes nas datas e deixar o nosso gráfico começando exatamente onde começa a barrinha, ou 1/1 de 2024, que é o meu exemplo aqui, é só você dar 2 cliques sobre esse eixo aqui de cima, 1, 2, para abrir também essa janela lateral, e no valor mínimo, a primeira data que a gente tem de início do nosso projeto, que no meu caso é 1/1 de 2024. Eu posso colocar aqui, ó, mínimo 01/01/2024. Enter, pronto. Eu já consegui ajustar a área aqui de uma maneira mais interessante. Posso fechar isso daqui e o nosso gráfico gigante basicamente finalizou. Tudo bem que ainda dá para a gente fazer alguns ajustes caso você queira, como por exemplo, eu já consigo visualizar aonde que uma atividade acaba e aonde que a outra começa. Eu consigo ver também que existem atividades que começam durante o meio de uma outra atividade, por exemplo, que elas acabam juntas, enfim. Mas digamos que você quer saber o tempo de duração. Me diz aí, qual que é o tempo de duração dessa atividade aqui, ó, pesquisa de mercado. Olha, eu teria que olhar aqui em cima e fazer um cálculo de cabeça para ver qual que é a diferença da data de início para a data de fim. Dá para fazer, mas é um pouco complicado, né? Então, talvez interessante de fazer aqui seja o seguinte, colocar a data de duração dentro da barrinha. Então, por exemplo, 10. Deixar esse 10 aqui na parte de cima da barrinha para que a gente visualize esse número de forma simples. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão. Deixa eu clicar aqui no meu gráfico, pode ser na área externa mesmo, design do gráfico, e aqui à esquerda eu venho adicionar elemento de gráfico, rótulos de dados, centro, e aqui a gente já vai estar com os valores. Por que ficou esses números flutuando aqui na tela? Porque esse número flutuando corresponde àquela barrinha azul que deletamos anteriormente. Aí você pode só clicar nessa data aqui, delete, pronto. Agora a gente já tem um número em cima de cada uma das colunas. Se você quiser também aumentar um pouquinho a espessura de cada coluna, você pode dar 2 cliques, 1, 2, sobre a coluna. E com essa janela lateral que vai abrir para você, largura do espaçamento, você pode diminuir um pouco. Ó. Talvez deixar em 80%, ó, que legal. Aí as barrinhas ficam mais espessas. Outra coisa que você pode fazer, deixa eu fechar essa janela, clicar na parte de fora do gráfico mesmo, e colocar umas divisões ó, entre uma coluna e outra, que fica mais fácil a gente verificar o que cada atividade, cada barrinha representa qual atividade, né? Fica mais fácil. Então, a design do gráfico, aqui à esquerda, eu venho e seleciono linhas de grade, horizontal, principal, dessa forma aqui. E para fechar com chave de ouro, posso clicar só nos números de duração que estão em cima de cada uma das colunas que eu tenho, das barrinhas, na verdade. E aqui na página inicial eu posso aumentar bastante o tamanho. Deixar aqui em 18, talvez. Colocar em negrito. E até pintar o fundo de branco ó, do número. Até para aumentar mais um pouquinho, ó, 22. Eu acho que ficou legal dessa forma aqui. Pronto. Então aqui a gente tem agora o nosso gráfico gigante. Consigo ver o tempo de duração de cada um dos projetos na parte interna das barrinhas
também consigo ver o tamanho de cada barrinha e consigo ver aonde que uma começa, aonde que termina e a outra começa. Consigo ver aqui que tem as atividades ó, que começam juntas, como desenvolvimento e o marketing, por exemplo. E também consigo ver que, por exemplo, esse resultado aqui, ó, o marketing, ele começa junto com o desenvolvimento, porém, antes mesmo de acabar a pesquisa de mercado, tanto o desenvolvimento quanto o marketing aqui já começam juntos. Ó. Então, eu consigo ir vendo quais atividades começam junto com as outras, quais profissionais aqui, colaboradores da empresa, vão precisar trabalhar em cada um dos momentos de desenvolvimento das atividades e assim por diante. Então é um gráfico bem legal da gente fazer análise e conseguir controlar direitinho tanto os recursos da nossa empresa em questão de colaboradores e mão de obra, assim como também de materiais e de tempo. Quanto tempo eu vou gastar em cada atividade, dá para fazer alguma tarefa junto com outra e assim por diante. Espero que esse vídeo aqui possa te ajudar bastante e se ficar com dúvida, tiver alguma sugestão de próximos vídeos, deixe aí nos comentários. Obrigado, pessoal, e até amanhã. Todo dia tem vídeo novo.